Boa noite, irmãos, tudo bem? Queria convidar todos vocês para nós fazermos uma oração, para começarmos esse culto com alegria, que nos reunimos aqui, nós aqui, vocês onde vocês estão, mas importa que a igreja do Senhor esteja reunida, amém? E nós queremos começar esse culto orando e agradecendo a Deus pelo seu cuidado e pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para cultuarmos, para aprendermos mais sobre Ele. Vamos orar? Convido você então a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus querido, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, que nós começamos, Senhor, essa reunião, apresentando a Ti, Senhor, as nossas vidas, apresentando a Ti, Senhor, essa comunidade, a Igreja Fé e Vida, apresentando as famílias, apresentando a Ti, Deus, todos aqueles que nos assistem nesse momento. Deus, colocando diante do Senhor a igreja que se reúne nessa cidade, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, Senhor, capacitando com o Teu Espírito, Deus, derramando, Deus, da Tua graça, da comunhão do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, com alegria nos reunimos nesta noite, Deus, para festejar, para celebrar, para cultuar, para agradecer os Teus poderosos feitos, Deus, na história, os Seus poderosos feitos, Senhor, na cruz do Calvário, Deus, redimindo, salvando, trazendo o Seu reino, Deus, para esse mundo. Muito obrigado, Te louvamos, Deus, e pedimos a Ti que o Senhor aquiete nosso coração de toda ansiedade, preocupação, agitação, tentações de nos distrairmos, Deus, para que a gente consiga, nesse período de 1 hora e um pouquinho, prestarmos nosso culto a Ti, Senhor. Então abençoe, Senhor, poderosamente o meu irmão que está em sua casa, minha irmã, o pai, a mãe, o filho, o jovem, o ancião, Deus, os irmãos que fazem parte dessa comunidade, aqueles que nos conhecem, aqueles que estão passando agora aí por curiosidade, Deus, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, Senhor. Que Seu nome seja glorificado, que a igreja seja edificada, que os corações possam ser aquecidos, Deus, vivificados, em nome de Jesus. Em Tuas mãos estão as nossas vidas e pedimos a bênção do Senhor sobre esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Quero convidar você para nós fazermos uma leitura da Palavra de Deus. E eu quero convidar você então a abrir no livro de Salmo, capítulo 105. Livro de Salmo, capítulo 105, nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois do versículo 38 ao 42. Salmo 105, saltério, livro de oração, livro de cânticos da Palavra de Deus. Aquilo que está em verde, aquilo que está mais forte ali projetado, eu convido você para fazer essa oração juntas, essa leitura juntas, ok? Eu leio e aquilo que estiver destacado, você lê juntamente comigo. Salmo 105, versículo 1. Vamos ler? Com reverência, com os ouvidos bem abertos e atentos àquilo que Deus quer falar conosco por meio de Sua palavra. Versículo 1. Deem graças ao Senhor e proclamem o Seu nome. Anuncie entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele. Falem a todos de Suas maravilhas. Exultem em Seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e Sua força. Busquem Sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois haviam ficado com medo deles. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas. Saciou sua fome com o pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Pois ele se alegrou
da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Glória ao nosso Deus. Agradecemos a Ele e queremos cantar louvores a esse Deus maravilhoso que tem intervido na história para que a bênção de Abraão chegasse a todos nós, a todas as famílias da terra. E se estamos reunidos nessa noite e vamos cantar agora canções, graças à história de Deus que tem continuado, chegou até nós aqui na cidade de Passo Fundo. Amém? Então eu quero convidar meus irmãos do louvor para nos conduzir nesse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite a todos. Por
Boa noite, irmãos queridos. Mais um domingo juntos. Que alegria podermos estar aqui louvando ao nosso Deus. Esse louvor que eles acabaram de cantar, para mim é muito especial, fala muito comigo. Espero que tenha falado com vocês também. Hoje é um domingo especial para quem está no Rio Grande do Sul, foi um feriado. Desejo que todos tenham tido um bom tempo com suas famílias, tempo agradável de amor, de comunhão, que é o nosso verdadeiro tesouro aqui nessa terra que Deus deu pra gente de melhor. Eu quero convidar todos, então, para juntos fazermos a oração comunitária. Ó Senhor, concede que não andemos ansiosos com as coisas terrenas, mas que amemos as celestiais, e mesmo envolvidos com coisas transitórias, faz-nos desejar aquilo que permanece para sempre, segundo as promessas que fizeste aos nossos antepassados na fé. Nutre-nos para que possamos suportar nossa jornada no deserto e chegar à tua festa eterna. Amém. Boa noite a todos. Que grande alegria nós termos esse tempo juntos, tempo para louvarmos ao nosso Deus e também ouvir da sua palavra. Eu quero mais uma vez convidar você para juntos nós orarmos pela palavra, para juntos termos um tempo de edificação pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela sua infinita graça e bondade sobre as nossas vidas. Te agradecemos. Me usa essa noite como um instrumento para pregar a tua palavra. Que o seu evangelho penetre nos corações que me ouvem e que possa frutificar. Que o seu nome essa noite seja exaltado, ó Pai, porque é somente o Senhor que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Nos rendemos a Ti. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. E o tema dessa mensagem de hoje é abandonado por Deus. Gostaria de falar sobre isso com vocês nessa noite. Parece que se tornou tão normal nós ouvirmos falar de rompimentos, de relacionamentos, de abandonos, rejeições. Afinal, nós vivemos em um tempo em que os relacionamentos são facilmente jogados fora. Afinal, ninguém é insubstituível, é o que constantemente nós ouvimos. Infelizmente, a sociedade em que vivemos, tudo parece ser tão descartável, desde os copos ao marido, à esposa, os filhos, os amigos. Vivemos tempos de relacionamentos líquidos, como disse Bauman, onde nada é feito para durar, e assim nós também somos fortemente influenciados por essa cultura, ao ponto de não querermos consertar muitas vezes aquela peça que estragou, consertarmos um relacionamento, e com isso também vem o desamparo, a insegurança e o medo do abandono. Todo ser humano tem medo da solidão, mas existe uma questão ainda mais profunda do que esse medo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você refletir. E se Deus te abandonar? Para onde você iria? Para muitos, essa pergunta é só mais uma. Eu iria procurar uma outra religião, eu iria procurar uma outra maneira de me satisfazer. Mas para você, cristão, se Deus lhe abandonasse, a quem poderíamos recorrer? E não é assim muitas vezes que nós nos sentimos? Quando oramos e parece que Deus não está nos ouvindo, quando o ímpio é mais bem sucedido do que nós, aonde está Deus? Será que Deus nos abandonou?
eu gostaria de ver isso com você essa noite. Para isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, os versículos 21 até o 41. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 21 ao 41. Passamos a ler. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois, dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam. Olhe só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias? Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Amém. Meus queridos, eu quero convidar você para juntos nós acompanharmos, nós imaginarmos essa cena da caminhada de Jesus até a cruz. A sua agonia, o seu sofrimento, o seu abandono. Mas nós devemos lembrar que a cruz de Cristo ela não foi um acidente. Jesus sempre soube que foi para isso que ele veio. No Antigo Testamento, nós vemos as profecias que apontam para esse tão importante dia na história da redenção. A morte de Jesus foi perfeitamente planejada e executada por Deus. Vamos olhar o texto um pouco antes do versículo 21 que nós lemos. Jesus foi julgado e sentenciado à morte mesmo sem ter cometido crime algum. E a partir do versículo 21, Jesus está sendo levado para ser crucificado. Mas antes disso, lhe é colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, ele é zombado, foi cuspido, açoitado, como um bandido, como um animal, como uma ovelha, ele está sendo levado ao matadouro.
colocado sobre os seus ombros uma cruz, e era obrigado o condenado a carregar uma parte da cruz que pesava em torno de 13 a 18 quilos. E certamente Jesus está bastante debilitado, enfraquecido pelos açoites, pela coroa de espinhos. E então, um homem chamado Simão, não Simão Pedro, mas Simão de Cirene, que está passando por ali, ele é obrigado a ajudar Jesus a levar a cruz. E esse Simão, muito provavelmente não conhecia Jesus. Tanto é que Marcos faz questão de inserir o local de onde ele vem, Cirene, norte da África e atual Líbia. O que tudo indica é que ele estava fazendo uma peregrinação até Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica. E Marcos acrescenta outro detalhe, dizendo que ele era pai de Alexandre e de Rufo, muito provavelmente membros da comunidade cristã em Roma. E é bem provável que esse encontro de Simão com Jesus tenha levado a sua família, levado a ele à conversão. Nós não temos certeza, mas com base em Alexandre e Rufo, nós podemos imaginar isso. Imagina, um estranho precisa ajudar Jesus, enquanto os seus discípulos, aqueles que falaram que jamais iriam abandonar, já tinham dado no pé, já tinham abandonado Jesus. E aqui é interessante que Simão, ao ajudar a Jesus a carregar a cruz, nós temos uma representação daquilo que Jesus exige dos seus discípulos, que Jesus exige dos seus seguidores, que é negar a si mesmo, ele foi obrigado, tomar a cruz e lhe seguir. E então, eles chegam ao Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e lhe dão para beber vinho com mirra, para que a dor fosse anestesiada. A dor para que o processo da crucificação fosse mais fácil. E Jesus não toma, porque ele rejeita tudo que for acelerar os seus sofrimentos. Então, no versículo 24, observe comigo. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Marcos nos diz que a crucificação se inicia às 9 horas da manhã. E na crucificação, geralmente o criminoso, mas aqui não é um criminoso, é inocente. Ele é amarrado ou pregado. E no caso de Jesus, ele foi pregado, pés e mãos. E essa cruz, de acordo com historiadores, ela tem em torno de 2,30 metros de altura, para que os pés não pudessem tocar o chão. Outra era um X, e o crime que aquele cidadão havia cometido. Essa que foi a escolhida para Jesus. E é posto sobre a cruz a sua acusação. Versículo 26. O Rei dos Judeus. Escrita em 3 idiomas: aramaico, latim e grego, para que todos pudessem lê-la. Note que interessante. Eu vejo aqui a soberania de Deus ao proclamar para todo mundo que o Filho crucificado é o Rei dos Reis. E os romanos, os soldados, tinham o costume de crucificar as suas vítimas nuas. Era costume que as roupas se tornassem como uma gratificação para os executores. E é isso que eles fazem, eles decidem tirar sortes para ver quem ficaria com as roupas de Jesus. Imagina, Jesus passando dores que nós não conseguimos imaginar, e agora ele é exposto à humilhação, tamanha humilhação. A nudez para o judeu é algo de completa humilhação. Levítico fala disso. Mas aqui também se tem o cumprimento do Salmo 22, 18, que diz: repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, um salmo de Davi
mas que expressa claramente a situação de Jesus na cruz. Note que a salvação ela não é por acaso, a cruz não é acaso. E juntamente com Jesus são crucificados 2 criminosos, mas esses totalmente culpados. Jesus era o inocente, esses 2 totalmente culpados. E aqui, mais uma vez, a profecia do profeta Isaías se cumpre. Versículo 28. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes, ou quem sabe, na sua versão, entre os transgressores. Isaías 53. Observe que Jesus foi abandonado por aqueles que falaram que jamais iam abandonar. Jesus está sentindo terríveis dores, passando por profunda humilhação, e agora pelo menos 3 grupos irão lançar insultos contra ele. Observe o versículo 29 e 30. Primeiro insulto que ele recebe é da multidão que passava. 29 e 30. Eles insultaram e zombaram de Jesus. Olha só. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Esse insulto se parece muito com aquela tentação do diabo a Jesus no deserto. Não é mesmo? Segundo grupo que insultou Jesus, versículo 31, os sacerdotes e os mestres da lei. Eles diziam: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Que esse Cristo desça da cruz agora para que a gente veja, e se ele descer, então nós iremos crer nele. E o terceiro grupo, versículo 32, os criminosos que estavam com ele. Os 2 criminosos, culpados, o insultam. Marcos não nos dá mais detalhes, mas o Evangelho de Lucas fala algumas coisas a mais. Ele diz que um dos criminosos que estavam ao lado de Jesus começa a blasfemar e insultar. E então o outro criminoso repreende a ele dizendo: olha, você nem ao menos temes a Deus, estando você sob a mesma condenação? E esse criminoso diz: olha, eu e você merecemos, é justa a condenação para nós pelos crimes que nós cometemos, mas este homem não fez mal nenhum. Imagina a cena comigo. E ele acrescenta dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que é que Jesus responde a ele? Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os olhos daquele homem foram abertos para que ele pudesse ver. E no versículo 33, Marcos tira o foco daqueles que insultavam Jesus e foca nas últimas horas, foca na sua morte. Marcos mostra que ao meio-dia Jesus esteve na cruz por 3 horas, repletas de dor. De repente a escuridão cai sobre o Calvário, cai sobre toda a terra. Meio-dia se torna em noite. No meio-dia, às 3 da tarde, houve completa escuridão. Não era nenhum evento climático, mas essa escuridão era um sinal de julgamento, era um sinal de juízo de Deus sobre o pecado. Então Jesus Cristo, sem amigos, sozinho, suportando algo que desafia a nossa imaginação, após 3 horas de completa escuridão, ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, e quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se sente esquecido por Deus, abandonado pelo próprio Pai. Jesus expressa nesse clamor a agonia da sua alma, não com a dor da morte, mas porque é o único momento da eternidade em que ele se vê separado da presença do Pai. Jesus está fazendo aqui novamente a citação do Salmo 22, um salmo de Davi, um salmo messiânico, apontando
para o servo sofredor? Você consegue contemplar a intensidade dos sofrimentos de Cristo? Sofrimento por parte dos seus inimigos, sua cabeça recebe uma coroa de espinhos e com uma vara lhe bateram em seu rosto, em seus ombros é colocada uma cruz, todos os discípulos lhe abandonam, apenas João, o discípulo amado, permaneceu de longe, mas agora ele é abandonado pelo Pai. Todos os outros sofrimentos não foram nada em comparação a este. Você consegue imaginar? O único momento da eternidade que Jesus esteve separado do Pai. O profeta Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo. Por toda a eternidade, o Filho havia desfrutado do mais pleno e perfeito amor no seu relacionamento com o Pai. Mas aqui, na cruz, ele teve de ser abandonado. E aqui algumas pessoas dizem que, equivocadamente, que o Pai não suportou ver o sofrimento do Filho na cruz e por isso virou o rosto. Mas isso não passa de emocionalismo. A frase, meu Deus, por que me abandonaste? Não é uma declaração romântica. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele realmente estava abandonado, completamente separado do Pai. Se alguém pode dizer que sabe o que realmente significa o desprezo de Deus, essa pessoa é Cristo. O Pai o abandonou, porque naquele momento, nessa terrível hora, Jesus Cristo havia sido feito pecado. E o pecado implica na separação de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas como? Ele nunca pecou. Ele é inocente. Mas ele se pôs no nosso lugar. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você e eu merecíamos sermos abandonados por Deus e passar a eternidade toda no inferno. Mas para sermos salvos desse abandono, Cristo foi abandonado no Calvário. Com Jesus como nosso substituto, a ira de Deus está satisfeita. Ele sofreu em nosso lugar. Ele não nos abandonou, mas o salvou de todo o abandono. Ao ouvir essas palavras, os que estavam ali presentes disseram, olha, ele está chamando Elias. E logo um foi correndo para pegar uma esponja, mergulhou em vinagre de vinho, colocou na ponta de uma vara e oferece para Jesus beber, a fim de prolongar o sofrimento, a fim de zombar dele, e diziam, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Jesus já estava há 6 horas pendurado na cruz, suportando a agonia e o abandono do Pai. Marcos registra 2 clamores de Jesus. O primeiro, de agonia por ter sido abandonado pelo Pai. E agora o segundo, de alívio ao cumprir o destino determinado por Deus. Mateus acrescenta que ele entregou o seu espírito. Ele cumpriu fielmente a sua missão. E ao dar o seu último suspiro, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até abaixo. A morte de Cristo foi o sacrifício final e definitivo pelo pecado. Não há mais necessidade alguma agora de o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, atrás das cortinas, para fazer a expiação pelos pecados do povo, como nós vemos que era necessário ser feito na antiga aliança. O véu rasgado significa a abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica. Significa que o Santo dos Santos agora está aberto para toda a humanidade por meio de Cristo.
O caminho para Deus foi aberto. Jesus abriu um novo caminho. Ele é o próprio caminho. Estava abolido o antigo sistema de ritos e sacrifícios. Agora, eu e você temos livre acesso a Deus por meio de Cristo. Ao ver essa morte tão terrível, o oficial romano que estava diante deles clama: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E essa confissão é exatamente o início do Evangelho de Marcos. Jesus é reconhecido como servo sofredor, justo e inocente, o verdadeiro Filho de Deus. Enquanto todos os outros haviam abandonado, as mulheres observavam de longe, pois eram seguidoras de Jesus. Eu gostaria de destacar 3 pontos com você, rapidamente. Primeiro ponto, o Evangelho diluído. Versículo 24. Então os soldados o pregaram na cruz, depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Que triste cena, né? Enquanto Jesus está sendo crucificado, esses homens estão preocupados e focados com o que eles terão de Jesus. Eles estão crucificando o Filho de Deus, pregando os punhos de um homem totalmente justo e bom, mas a preocupação deles está em como eles irão obter algo desse crucificado. Enquanto Jesus está transbordando de amor ao ir para a cruz, aqueles soldados estão com o coração totalmente endurecido, de pedra. E por que eu quero destacar isso com vocês? Porque assim era cada um de nós, antes do Senhor transformar o nosso coração. Todos nós um dia ouvimos o Evangelho e por vezes nós ignoramos e rejeitamos a cruz. Ainda hoje, alguns cristãos continuam se parecendo com esses soldados. Conheceram um Evangelho diluído, um Evangelho onde Cristo parece não ser suficiente, ou eu vou até a Cristo pelo que Ele pode me dar. Tem ouvido sobre Cristo crucificado, mas a mente e o coração estão longe do Evangelho, estão longe do Calvário, estão longe da cruz de Cristo. Assim como os soldados, essas pessoas estão preocupadas com o que elas vão tirar de Jesus, com quais bens elas terão desse Jesus. Nós vemos isso constantemente, um Evangelho diluído. Cuidado, esse Evangelho não é o mesmo do Senhor Jesus Cristo. E acredite, Ele não salva. O caminho com Cristo é um caminho de discipulado, é se parecer com Ele. É você entender que tudo na vida cristã é graça. A sua saúde, a família, o emprego, o salário, a sua salvação, tudo é graça. Mas quem sabe você diga o seguinte: mas eu faço por merecer, eu acordo cedo, eu batalho o dia todo, eu sou um bom cidadão, um bom marido, esposa, um ótimo funcionário, um bom patrão. Ok. E é de fato o nosso dever. Mas continua sendo graça. Porque se Deus decidir de trancar o ar por alguns minutos, todo o seu esforço não valerá de nada. Portanto, não olhe para Cristo pensando no que Ele pode lhe dar, mas olhe para quem Ele é. Olhe quão bondoso, amoroso, quão eterno, quão insondável, soberano Ele é. Porque se nós formos sinceros, se nós abrirmos o nosso coração e pensar em tudo que Ele já nos deu, com certeza é muito mais do que merecíamos. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Cristo nos livrou do abandono. Vocês lembram, no Getsemane, Jesus orou por 3 vezes, pedindo ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém,
Não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Cristo está nos poupando, nos poupou da ira de Deus. Ele foi abandonado por nossa causa. Na vida, constantemente nós estamos a nos relacionar com pessoas, fazer amizades. Nós depositamos confiança, mas tem vezes que nós somos feridos. Quando alguém que nos ama, alguém que amamos nos abandona, um amigo. Por quê? Porque nós fomos feitos para nos relacionarmos. Mas como lidar com isso? Como lidar com a rejeição e com o abandono? Olhe para Jesus e veja o profundo abandono que ele passou. Nenhum abandono, rejeição pode ser maior do que esse que Jesus enfrentou como punição pelo meu e pelo seu pecado. Talvez você esteja se perguntando, será então que Deus me abandonou? E o que eu tenho para te dizer é que o sacrifício de Cristo custou caro. E todas as ovelhas que pertencem a Cristo não podem ser arrancadas da mão dele, da mão do Pai. Cristo assegurou que você não seria abandonado pela sua obra na cruz, pela obra que ele fez na cruz. Mas talvez você diga, mas eu sou muito pecador. C.S. Lewis dizia que se o maior pecador que você conhece não é você, então você precisa se conhecer melhor. E é justamente isso. Você é salvo pelo que Cristo fez. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não tem pecado que seja grande demais que não possa ser perdoado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Através do relacionamento com Cristo, nós aprendemos a desenvolver relacionamentos saudáveis com pessoas. Através do relacionamento que nós temos com Cristo, nós aprendemos a não desprezar amizades, a não descartar pessoas, porque nós estamos lidando com a imagem de Deus. Não é pouca coisa. Ao olhar para a cruz, nós vemos que agora nós temos total consolo e segurança de que não seremos abandonados, porque Cristo esteve no nosso lugar. Terceiro ponto, eu lhe faço uma pergunta: você está em Cristo? Se você ainda não pertence a Cristo, você que me ouve, entrou apenas para assistir um pouco, se você que me ouve não está em Cristo, eu quero te dizer, esteja ciente do perigo. Onde quer que Deus veja pecado, Ele irá puni-lo. Ele puniu Adão, puniu Sodoma, e quando Cristo se fez pecado por nós, Ele abandonou o seu próprio Filho. Porque Deus não suporta o pecado. Mas hoje você pode se aproximar de Deus, reconhecendo o quão pecador você é e que você não pode salvar a si mesmo. Você precisa de um Salvador que possa lhe salvar completamente. Não um Salvador que vai lhe salvar pela metade, um terço, um quarto, mas um Salvador que possa salvar completamente. Que vai iniciar a boa obra e irá aperfeiçoá-la até o dia que Ele voltar. Cristo Jesus. É Ele quem pode lhe salvar de todo o pecado. Mas agora eu me dirijo a você que está em Cristo e ouviu mais uma vez essa verdade. Talvez você diga, eu estou cansado de ouvir tanta coisa sobre isso. O Evangelho é isso. É a cruz de Cristo. É sobre Jesus. E eu te digo, admire o amor de Jesus, que suportou tanta dor, que teve o seu corpo transpassado e o sangue derramado,
Isso são provas do seu amor. Nós desfrutamos isso através do sacramento, através da ceia. Ele foi abandonado no lugar dos pecadores, eu e você. E isso ocorreu uma única vez. Se você o tem como a sua única segurança, saiba que você nunca será abandonado. Lembre-se que quando Jesus clama ao Pai dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Foi por você, foi por mim. Você não vai ser abandonado pelo Senhor, porque a punição pelo seu pecado foi colocada sobre Jesus Cristo. Ele sofreu o abandono que nós merecíamos, para que a gente tivesse o livre acesso a Ele. Isaías 49:1 diz: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Que eu te digo, meu querido irmão, descanse nele, ame pessoas, não com medo de que um dia elas irão lhe deixar, não pensando que são descartáveis, mas que são amadas pelo Senhor. Lembre-se que eu e você deveríamos ser totalmente abandonados pela eternidade toda, merecedores da ira, mas Cristo nos deu vida. E essa vida deve ser refletida nos nossos relacionamentos. Essa vida deve ser refletida não apenas num culto de domingo, num final de semana, mas quando nós estamos em Cristo, como o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, nova criatura nós somos. Agora nós nos parecemos com Ele. Nós desenvolvemos relacionamentos saudáveis, sem deixar ninguém para trás, procurando servir um ao outro. Vamos orar? Senhor, te agradecemos porque o Senhor foi entregue em nosso lugar. Nunca merecíamos, nunca vamos merecer tamanha graça, mas o Senhor pagou o preço da nossa condenação. Muito obrigado. Ensina-nos a todo dia olhar para a cruz e lembrar que a cruz não é um sinal de derrota, mas é um sinal de vitória, porque o Senhor está vivo. A cruz não pôde o deter. Nos alegramos nisso. Se existe dentro de nós algum sentimento de solidão, desprezo, de abandono, nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, mas que puniu o pecado de uma só vez. E por isso nós não seremos mais abandonados por Ti, porque o Senhor tem nos segurado nas Tuas mãos. Obrigado por tamanha graça. Obrigado, Senhor, pelo Seu Filho, que passou por tanta dor, sofrimento, para que nós hoje, neste domingo, pudéssemos ter acesso a Ti. Te agradecemos. E ensina-nos também a amar uns aos outros. Ensina-nos a não descartar pessoas, mas amá-las. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gostaria de chamar o pastor Marcelo. Obrigado, Adrian. Graças a Deus que Cristo sofreu esse abandono em nosso lugar. Não foi fácil, mas o seu abandono foi a nossa aceitação. Que bênção. Nós um minutinho mais aí conosco, só para passar os nossos avisos. Então, durante a semana, nos reuniremos nos pequenos grupos. Irmãos, perseverem, vamos lá, ter um tempo de estudo e oração juntos na terça-feira, nos grupos online. Se quiser ter um tempo de gabinete pastoral, mande um WhatsApp, procure um post aí sobre os horários, é na segunda-feira. Você que aí já andou, te espero amanhã. E
continue nos ajudando com as suas contribuições, né? Você que não fez ainda, faça, abençoe a comunidade através do depósito bancário na conta da igreja que está aí projetado, ok? Nossos avisos basicamente são esses. Nos vemos de novo por aqui no próximo domingo, com satisfação e com alegria no coração. Queria fazer mais uma oração então para nós terminarmos este culto e nos despedirmos na paz do Senhor. Queria abençoar a sua vida e abençoar a sua semana, fazer uma oração aqui de envio. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor seja com os nossos irmãos, com todos aqueles que nos assistem. Deus, nós queremos abençoar suas vidas, Deus, para que eles possam, Deus, como missionários do Senhor, Deus, testemunharem desse Deus maravilhoso, que suportou na cruz a nossa penalidade, Deus que nos deu uma nova chance, que nós possamos, Deus, exultar de alegria, viver para a glória do Senhor diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, os relacionamentos, abençoe o trabalho, Deus, abençoa a saúde, livra do mal. Deus, que seja uma semana abençoada, próspera. Deus, feliz na vida dos meus irmãos. Ajuda aqueles que padecem, ajuda aqueles, Deus, que de alguma maneira estão passando por alguma tribulação e angústia. Socorre em nome de Jesus, que a sua boa mão, assim como tem sido, Deus, mais uma vez possa ser, Deus, na vida, na família, na casa de cada um dos meus irmãos. Por mais essa semana te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que a paz e a graça estejam sobre os irmãos e também o amor da parte de Deus seja abundante sobre a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma abençoada semana, para todos é o que nós desejamos, e até o próximo domingo. Um abraço a todos.